Olá, amigos e amigas da Rede Escolar. Felizmente, temos hoje a honra e o grande prazer de ter conosco o professor Gotani, professor que tem sua ligação com a educação física escolar há bastante tempo. É um que eu posso dizer que tive a oportunidade de conviver, parcialmente, um pouco, enquanto professor da Escola de Educação Física da USP, conhecê-lo no judô, numa situação não das mais agradáveis, quando ele teve um ombro luxado, né, numa competição dentro do Círculo Militar em São Paulo, né? Mas nós não estamos aqui para falar disso, nós estamos aqui para ouvir um pouco da história do Go, e depois o acadêmico Tani puder nos dar uma perspectiva sobre educação física escolar. Professor Gotani, muito obrigado por ter aceito este convite, ser generoso conosco, e espero que a gente possa, de uma maneira muito respeitosa, poder te ouvir e transmitir seus pensamentos, sentimentos e amorosidade para a coletividade da educação física escolar brasileira. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos. Eu que agradeço ao professor Daniel Carreira por esse convite, por esse gentil convite. Espero que estejam todos bem protegidos da pandemia. Sou o Gotani, da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Tenho trabalhado na universidade há 37 anos, não é? E tenho tido, ao longo da minha carreira, 3 interesses em termos de estudos e investigações. O primeiro interesse é a aprendizagem motora. O segundo interesse é a educação física escolar. E o terceiro interesse são as bases epistemológicas da educação física e esporte. E, na medida do possível, eu tenho tentado integrar essas 3 coisas, não é? Ou seja, levar à educação física escolar as contribuições que a aprendizagem motora pode dar, para que os professores tenham critérios mais claros, não é, para tomar suas decisões didático-pedagógicas. E tenho também tentado contextualizar a educação física escolar, tendo como pano de fundo uma visão mais clara da educação física e esporte como áreas de conhecimento. Bem, mas o professor Daniel me disse o seguinte, né, e como nós somos ex-judocas, somos muito disciplinados. Não é? O professor Daniel me disse, primeiro, para dizer por que eu resolvi ser professor de educação física, e depois me deu ampla liberdade para eu contextualizar a minha fala de acordo com os meus interesses, minhas preocupações e assim por diante. Bem, tem sido praxe muitos acadêmicos, pesquisadores de educação física, afirmar que um dos motivos que levou a sua decisão para ser professor de educação física foi o seu passado esportivo. E não vou ser nem um pouquinho criativo nisso, mesmo porque a minha motivação primeira foi exatamente a mesma. Eu sou de uma família de judocas, e o meu pai foi um dos pioneiros que trouxeram o judô ao Brasil. E nós somos, portanto, uma família de judocas, não é? Não sei se de interesse, mas também não é propaganda, não é? Somando tudo, nós temos na nossa família 22 graus de faixa preta, não é? Tomando todos os 4 irmãos, os 4 filhos e mais o pai, não é? E, obviamente, entre todos os filhos, o pior, em termos de competência no judô, fui eu, não é? Então, minha primeira motivação foi, sim, ter tido contato com o esporte desde pequeno, ter incorporado seus valores, né, seus benefícios, né? E esse, portanto, foi a primeira motivação. A segunda motivação não seria nem motivação, né? Seria uma restrição. Na verdade, isso é comum também no meio da
dos descendentes japoneses, né? Fala-se que os japoneses, se não é médico, é engenheiro, não é isso? E, e eu também pensei nisso, viu? Mas eu sou de uma família que, sobre o ponto de vista econômico-financeiro, não foi uma família das mais privilegiadas, né? Sempre tivemos dificuldades nesse domínio. Então, por mais que eu quisesse fazer medicina ou engenharia, eu teria que fazer cursinho, não é? E certamente eu não teria condições da família bancar um ano de cursinho e depois mais 4, 5 anos de faculdade, não é? E aí eu pensei bem, mas qual seria, então, um curso superior que me desse a oportunidade de terminar e logo começar a trabalhar para tocar a vida? E na época que eu fiz o vestibular de Educação Física, o curso de Educação Física era de apenas 3 anos, não é? E o terceiro componente importante na minha decisão foi que o meu irmão mais velho, ele também fez Educação Física, não é? Então, eu tenho esses 3 componentes, fatores, motivações, não é, para fazer educação física. Não foi as aulas que eu tive na escola, né, que motivaram essa minha decisão de ser professor de educação física. Então, foram basicamente esses três fatores que decidiram na minha opção por educação física. Não? Bem, vou encurtar um pouquinho a minha trajetória de vida, né? Vou entrar rapidamente na parte acadêmica, não é? Mas só queria fazer uma pequena observação. Em 1975, eu obtive uma bolsa de estudos do governo japonês e fui para o Japão. Na verdade, era uma bolsa para pesquisa, e essa pesquisa era de 1 ano e meio. Fiz o concurso lá no consulado japonês, até hoje não sei por que me aprovaram, não é? Deve ter acontecido alguma coisa extraordinária, porque se exigia um projeto de pesquisa, né? E pela formação que eu tive na graduação, projeto de pesquisa era algo, não é, estratosférico, uma coisa muito difícil, né? Eu coloquei lá algumas intenções de pesquisa e eu coloquei, obviamente, carreguei no meu judô, não é? Na história, no histórico familiar, não é? O Japão, né? Berço do judô, etc, etc. Bem, como eu disse, não sei como as coisas foram decididas, mas que em 1975, eu fui para o Japão, fiquei 6 meses na Universidade de para línguas estrangeiras em Osaka, por 6 meses, fiz um curso básico e intermediário de língua japonesa, e depois fui para a Universidade de Hiroshima, né? E foi lá que eu fiz esse 1 ano e meio, 1 ano de pesquisa, né? 6 meses de língua japonesa, mais 1 ano. Só que essa bolsa me permitia, após a conclusão do período de pesquisa, optar por tentar a pós-graduação, não é? E eu já tinha ido com essa intenção, na verdade. Então, eu me esforcei, consegui fazer um projeto durante esse 1 ano, né, de pesquisas, e fui aprovado no mestrado, não é? E quando comecei a fazer o mestrado, já logo também decidi que ia fazer o doutorado, mesmo porque fui muito bem acolhido. Dizem que a vida é feita de encontros, né? E eu tive essa grande sorte de encontrar na minha trajetória pessoas que me conduziram para decisões que hoje eu posso julgar como decisões as mais importantes na minha vida, não é? Então, passei ao todo 6 anos e meio no Japão, fiz lá especialização, mestrado, doutorado, e voltei ao Brasil, não é? Voltando ao Brasil, claro, eu fui sozinho e voltei em 3, não é? voltei com um filho de 3 anos já. Quando estava no Japão, já para terminar o doutorado, eu resolvi ser corajoso, né? Ousado, e escrevi uma carta para a Universidade de São Paulo, dizendo: olha, vocês têm interesse em alguma pessoa, né, que está fazendo esse tipo de pesquisa e está pretendendo voltar ao Brasil brevemente, tal, com o título de doutor, tal. Aí recebi uma resposta muito simpática, né? Eu pensava que o diretor naquela época era o professor
Moacir Dailton. E, na verdade, o professor Moacir Dailton era o vice-diretor. O diretor era o professor Jarbas Gonçalves. Não é? E o professor Dailton me respondeu dizendo, olha, o momento da educação física brasileira é um momento muito interessante, né? Estamos começando com a pós-graduação, não é? E nós temos, sim, grande interesse em que você venha para cá, né? Lógico, por concurso. Bem, também encurtando a história, um belo dia, em abril de 1982, eu chego em Congonhas e olhe lá quem estava à minha espera. O professor Moacir Dailton. Não é? Nem sei como ele ficou sabendo do dia da minha volta. E aí o professor Dailton só me disse uma coisa, seja bem-vindo. Eu cheguei num sábado. Ele falou assim, segunda-feira eu quero vê-lo na USP. Bem, não é uma enorme surpresa. Eu fui, portanto, nessa segunda-feira. Ele falou segunda-feira de manhã, mas eu tenho certeza que eu tinha incorporado aquela disciplina, né, nipônica, não é? Às 8 horas da manhã, em ponto, eu estava na Escola de Educação Física, né, Esporte da USP. Eu não conhecia, porque eu sou da última turma que fez o curso lá no Ibirapuera, ginásio do Ibirapuera. Não é? Só que durante a minha estada no Japão, a educação física tinha mudado para a cidade universitária. Bom, e aí, já logo no primeiro dia, o professor Dailton já me ofereceu uma sala, né, dizendo que a escola teria todo interesse em abrir um concurso, não é? Porque era muito importante, não é? A início da pós-graduação, enfim. Só sei que em agosto de 1982, eu ingressei como professor, né, na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, e lá permaneço até hoje, não é? Eu me casei com a USP, né, dedicação exclusiva. Bem, o meu doutorado no Japão foi na Faculdade de Educação, não é? E fundamentalmente o programa era direcionado para estudos curriculares, não é? Abarcando todas as disciplinas curriculares que compõem a educação escolarizada. Quando eu voltei ao Brasil, quando eu ingressei na USP, eu falei, olha, vocês me digam quais as disciplinas que eu posso tocar, trabalhar. Aí, como eu voltei no meio do ano, o ano letivo, não é? Eles disseram assim, olha, que tal você não oferecer uma disciplina optativa agora, não é? E depois nós pensamos qual a disciplina que você vai oferecer, sendo responsável por ela. E foi, então, o primeiro semestre, e ao final desse semestre, e a minha disciplina foi optativa para os alunos do último ano. E, portanto, os alunos que vieram fazer a disciplina correram um risco danado, não é? De repente, voltou lá do Japão, sabe-se lá o que ele está pensando, não é? Que tipo de exigência ele vai fazer e tal. Bom, só sei que, ao terminar essa disciplina, todos os alunos, né, que se matricularam nessa disciplina vieram me pedir para continuar estudando comigo, né, formando um grupo de estudo. Que naquela época era algo estranho também, grupo de estudo, não era uma coisa muito comum na educação física, não é? E assim começou a minha trajetória como professor na USP, não é? Oferecendo a disciplina que era ensino-aprendizagem, não é? A educação física, e depois para aprendizagem motora, não é? Mas esses alunos corajosos que vieram fazer comigo o grupo de estudo constituíram o que é o laboratório de comportamento motor na Escola de Educação Física, não é? Quer dizer, a gênese do laboratório de comportamento motor está exatamente nesses 6, né, alunos que fizeram esse grupo de estudo comigo. Bom, claro está que a educação física escolar, até mesmo por ter feito o doutorado na Faculdade de Educação, não é? Era uma das prioridades, não é? E só que eu queria, como eu fiz no doutorado lá, pesquisa com aprendizagem motora, e numa situação real de ensino-aprendizagem, o meu interesse foi sempre, então, em tocar a educação física escolar e, ao mesmo tempo, a aprendizagem motora, não é? E foi por esse viés acadêmico que, em 1988, né, juntamente com mais 3 colegas, nós lançamos o livro
de Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista. Não é? E pelo que eu sei, nós, que fomos os autores desse livro, somos muito conhecidos exatamente por ter escrito esse livro, não é? Porque naquela época também não era muito comum isso, não é? No começo dos anos 80, nós tínhamos poucas publicações de pesquisadores brasileiros, né, tratando de educação física escolar, né? E foi um momento muito importante, e eu digo aqui que foi um momento muito importante da educação física escolar, porque foi o final da década de 1980, não é? E o início da década de 1990, foi um período que marcou profundamente a educação física escolar no Brasil, não é? E o motivo todos sabem, é que, como a educação física começou não com uma área de conhecimento, mas começou com intervenção profissional e a formação profissional para intervir, né, nesse mercado de trabalho, a educação física ficou por longo tempo sem se preocupar em produzir o seu próprio corpo de conhecimentos, né? E obviamente, isso fazia com que as consequências fossem sentidas também na educação física escolar, não é? Como todos sabem, nós temos uma correspondência entre uma área de conhecimento e uma disciplina, né, na escola. Nós temos a física como área de conhecimento e temos o ensino da física, a química com o ensino da química e assim por diante. E, portanto, nós teríamos também para a educação física, na escola, uma área de conhecimento correspondente, não é? Bem, bom, então, mas foi um momento muito importante, porque a educação física escolar acabou assumindo um certo protagonismo dentro da própria educação física como área de conhecimento, não é? Com o surgimento, a apresentação de diferentes abordagens para o seu desenvolvimento, não é? Então, nós tivemos, toda a gente sabe, porque isso caiu por muito tempo, né, nas provas de concurso, né, para efetivação no Estado, no município, foram várias abordagens, não é? Isso criou, pela primeira vez, a meu ver, uma discussão bastante profícua em relação ao pano de fundo da educação física escolar. Ou seja, nós estávamos vendo surgir uma educação física escolar com um fundo teórico, não é? Ou seja, que dissesse quais são as finalidades, objetivos, por que é que se ensina, escolhe certos conteúdos, etc, etc. Não é? Então, foi um período bastante efervescente, não é? Da educação física escolar. E um outro aspecto muito importante que aconteceu também nessa época foi em 1987. Tem gente que não gosta do que aconteceu, mas aconteceu, não é? E isso está consolidado. Em 1987, foi criado na educação física, nos seus cursos de formação profissional, o curso de bacharelado, não é? E claro que eu não vou aqui ficar falando do bacharelado, mas a criação do bacharelado foi fundamental para a licenciatura, não é? Ou seja, para a formação de professores para atuarem na educação física escolar, não é? Por quê? Porque até então, a educação física só tinha um curso, que é de licenciatura, não é? E formava, portanto, um profissional, eu diria, eclético, não é? Para trabalhar em todas as áreas de intervenção de uma forma indistinta. Então, o professor fazia um curso de licenciatura, poderia trabalhar de manhã na escola, à tarde no clube, à noite com esporte de alto rendimento, etc, etc, não é? E o bacharelado fez com que o perfil, a figura da licenciatura se tornasse mais clara, não é? Porque todos nós sabemos que o bacharelado, não é? Quem é o bacharel? O bacharel é o profissional que fez o ensino superior, teve acesso a um corpo de conhecimentos de uma área específica, né? E detentor desse corpo de conhecimentos faz dele um instrumento para atuar, oferecer serviços de qualidade em todas as áreas, em todos os espaços que a sociedade lhe oferece, né? Para solucionar seus problemas. Então, para o bacharel só tem uma porta fechada, né, que é a da escola. E para isso, então, precisa da licenciatura. Portanto, a criação do bacharelado foi fundamental também nesse aspecto, não é? Para deixar mais claro o perfil do licenciado. Bem,
É claro que essa é uma discussão, não é? Tem gente que não gosta de bacharelado, relaciona bacharelado com neoliberalismo, dizendo que só forma profissionais para atuar, né, com as camadas sociais privilegiadas, que moram em condomínios, que tem academia no próprio condomínio, personal trainer, etc, etc. E nós sabemos que não é isso, bacharelado não é nada disso, não é? Tá? Então, eu acho que esses dois fatores foram muito importantes para a educação física escolar assumir, né, uma outra cara, não é? Se apresentar para a sociedade com uma outra configuração, não é? Com identidade acadêmica, não é? Melhor definida, não bem definida ainda, porque até hoje não está claramente definido, não é? Mas, pelo menos, a educação física escolar se tornou um item importante da pauta de investigações e preocupações acadêmicas da educação física, como área de conhecimento, né? E quais foram os seus desdobramentos, né? E como é que eu me insiro nesses desdobramentos, não é? Bom, alguém pode perguntar, mas tá bom, depois de tantas abordagens, tantas discussões, tantos debates, embates, polêmicas, não é? Afinal, onde é que nós chegamos, não é? Qual foi a contribuição dessas abordagens para o que nós observamos hoje na educação física escolar, né? Bom, reconhecendo-se, então, esses aspectos positivos que aconteceram com a educação física escolar, ou seja, a proposição de diferentes abordagens, né? Ter um perfil mais claro daquilo que se espera da atuação de um professor na escola, né? Isso, obviamente, vinculado a essa melhor definição da licenciatura, tá? Nós tivemos também uma série de problemas, não é? E aqui destacaria alguns problemas. Me parece que o primeiro problema, o mais importante, é que a discussão acerca dessas abordagens ficaram circunscritas mais ao ambiente acadêmico, não é? Ou seja, quando eu digo ambiente acadêmico, quando eu diferencio acadêmico e professores, por favor, entendam, professores com professores que atuam, não é, no ensino fundamental e médio, os acadêmicos, os pesquisadores, professores que atuam no ensino superior, tá bem? Só para fazer essa distinção. Então, me parece que as grandes discussões sobre as abordagens ocorreram no ambiente acadêmico, não é? E isso não chegou aos professores que atuam no ensino fundamental e médio, não é? Eu diria que muitas dessas discussões, o fato é bom não ter chegado lá, não é? E por que eu digo isso? Porque na escola, os professores estão preocupados com procedimentos didático-pedagógicos, as suas preocupações são mais convergentes, porque ele tem à sua frente 40 crianças esperando alguma coisa, não é? E na academia há uma tendência de você dar mais foco nas diferenças, nas distinções, não é? E, portanto, favorece um pensamento mais divergente. Então, eu acho que esse foi um ponto muito importante, né? Ou seja, as discussões interessantes e importantes, não é? Não chegaram à escola, a meu ver, ficaram mais circunscritas ao ambiente acadêmico, não é? A segunda coisa que eu acho muito importante é que, lógico, todas essas discussões a gente tem que contextualizar no seu devido momento, não é? No tempo e no espaço, não é? Mas as abordagens ficaram muito mais nas discussões teóricas, nos fundamentos, e não foram capazes de apresentar o que eu chamo de uma proposta curricular de roteiro completo. O que é isso? São propostas que discutem finalidades, objetivos da educação física escolar, mas também apresentam conteúdos, métodos, não é? E avaliação para cada ano de escolarização nos diferentes níveis de ensino. Ou seja, o que se ensina no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, sexto, tá? O que se ensina no ensino médio, para dizer que alguém que sai do ensino médio poder dizer, eu tive educação física na escola. Não é? Isso acontece com todas as outras disciplinares. E aqui um posicionamento meu, não é, que eu sempre defendo, é que a educação física, não é, que se constitui uma disciplina curricular no ensino formal,
deve ter as mesmas responsabilidades e as mesmas obrigações de qualquer outra disciplina. Nós não somos nada diferentes, né? Por a gente sentir que um pouquinho diferentes, que nós também fomos marginalizados e nós nos marginalizamos também, né? A única coisa, ao meu ver, que diferencia as diferentes disciplinas que compõem a educação escolarizada, tá, são os conteúdos. E, obviamente, se você mexe no conteúdo, você mexe no método, você mexe na avaliação. Não é? Então, o que a física ensina na escola? Física. O que a educação física ensina na escola? Educação física. Para que ensina? Para a formação do cidadão. Não é? Crítico, participativo, autônomo. Acho que aí as opiniões são convergentes. Não é? Então, eu acho que faltou muito, não é? A apresentação de propostas curriculares. Tá? E quer dizer, no embate acadêmico, né, teve abordagens que tentaram ser hegemônicas, né, dominar a educação física brasileira, né, e para se dizer que são importantes, tinha que dizer que todas as outras não tinham problemas, limitações, defeitos, assim por diante. Né? Eu sempre mantive uma postura bem diferente em relação a isso. Né? Eu sempre defendi que o avanço da educação física necessitava de uma pluralidade, uma divergência, de uma diversidade de abordagens. Né? Porque é um pensamento sistêmico que está por trás disso. Né? Os vários componentes interagem, formam uma ordem macroscópica, tá? Que seria, né, a proposta curricular oficial, vamos dizer, não é? Para a educação física brasileira, né? Com todas as suas possibilidades de atender às particularidades regionais, né? Projetos pedagógicos de diferentes estados, municípios, assim por diante, mas nós teríamos que ter isso, porque sem esse projeto pedagógico, a gente não diz claramente para a escola, no primeiro momento, e para a sociedade, quem nós somos. Não é? Então, eu acho que nós, que atuamos na academia, deveríamos focar mais atenção nos aspectos semelhantes, no núcleo duro, vamos dizer, núcleo comum das diferentes abordagens, né? E deixar até que as idiosincrasias de cada abordagem fossem acolhidas, né? Mas com em torno desse núcleo comum, não é? E com esse núcleo comum, nós poderíamos dizer para o Ministério, para a Secretaria Estadual e Municipal, o que a educação física pretende na escola. Não é? Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Não aconteceu. Não é? Terceiro aspecto também que eu acho que de uma certa forma, não foi como desejado, não é? A evolução da educação escolar, é que faltou linhas de pesquisa sobre educação física escolar que não ficasse apenas no levantamento da situação, da análise de ensino, de coisas que já estavam sendo executadas, né? Mas que apresentassem novas linhas, eu diria, umas abordagens mais propositivas, pesquisas mais propositivas. Não é? Porque são essas pesquisas propositivas que, na verdade, estabelecem uma comunicação mais próxima com o professor que atua no ensino fundamental e médio. E, na verdade, quando você faz essas pesquisas propositivas, necessariamente você envolve no seu projeto de investigação os professores que atuam no ensino fundamental e médio. Não é? E ambas as partes lucram muito com isso. Não é? Você traz os professores da rede para essas pesquisas, não é? Esses professores dão suas contribuições, não é? E, ao mesmo tempo, então, que eles podem dar também um importante feedback para os acadêmicos, não é? Dizendo, olha, falta esse tipo de pesquisa, não é? Essa pesquisa não pode ir por aí, olha, na realidade não acontece isso, e assim sucessivamente, não é? Então, eu também senti bastante essa falta, não é? E a gente faz meia-culpa, né? Como proponentes de uma das abordagens, não é? De não ter feito isso. Não é? Então, se hoje você vai conversar com os professores que trabalham, né, no ensino fundamental e médio, começa a discutir sobre a educação física escolar, ou acaba discutindo, não é, aquilo que aconteceu no universo acadêmico, das abordagens, não é? E aí entra também uma mistura do acadêmico com identificações ideológicas, posturas políticas e assim por diante.
não é? E eu acho que os próprios professores, né, não criaram, não encontraram um ambiente propício para discutir sobre questões do seu dia a dia, não é? Dos conteúdos, não é? Dos objetivos, dos métodos, não é? Os critérios de progressão, né? Tá? Independentemente dessa questão de ser aprovado ou não na disciplina, a gente tem que ter critérios de progressão para dizer, olha, você está no segundo ano, está no segundo porque, não é? Isso foi aprendido no primeiro. Ou seja, enquanto nós não tivermos essas propostas curriculares de roteiro completo, e aqui eu também defendo que nós deveríamos ter várias dessas propostas, não é? Para serem apresentadas e que os professores, não é, do ensino fundamental e médio tivessem à sua disposição várias abordagens, não é? Com roteiro completo, tá? E extraíssem dessas várias abordagens, tá? Aquilo que é mais adequado, não é, mais apropriado para a sua realidade local, regional, da sua escola, né, das pessoas, dos alunos, né, com quem reage, e assim sucessivamente. Não é? E se nessas abordagens de roteiro completo, não é, a gente tivesse um núcleo comum, né, presente em todas as abordagens, eu acho que seria um grande avanço. Grande avanço. Não é? Então, nós temos essa dívida com os professores que atuam na rede, não é? Tanto pública quanto privada, não é? Da educação física escolar. Não é? Agora, só para terminar, tanto para a educação física escolar, como para a educação física como uma área de conhecimento, nós temos ainda uma lição de casa a fazer. Ou seja, tudo isso que eu falei até agora pressupõe que a educação física, como uma área de conhecimento, tem uma identidade acadêmica e profissional claramente definida. Não é? E aqui eu entro no domínio da minha terceira preocupação, né, que é a questão epistemológica da área. Não é? Nós temos que avançar mais para dizer educação física como área de conhecimento. Qual a sua identidade? O que ela faz? Que tipo de conhecimento produz? Não é? Qual a sua estrutura de conhecimentos? Não é? Porque, no fundo, é com esse conhecimento que a gente vai manter a interação, fomentar a interação, não é, com a educação física escolar. Não é? E nessa aproximação que nós vamos trazer também os conhecimentos acumulados pelas experiências que deram bons resultados dos professores que atuam, não é, no ensino fundamental e médio, para que nós possamos atuar conjuntamente. Não é? Pesquisas cujo objetivo é atacar os problemas que acontecem de fato na intervenção profissional, necessariamente envolvem a atuação de ambos os professores, tanto da rede privada, pública, como os professores da universidade. Fico por aqui, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Bom, muito obrigado mesmo pela sua contribuição, fantástico. E espero que em breve nós possamos voltar a dialogar, né, um pouquinho mais, aprofundar algumas questões, mas aqui era exatamente deixar no projeto Historiando da Rede Escolar as pessoas que têm significado para a área. Você é um deles. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Cuidem-se bem. Precisamos nos cuidar muito bem. Muito bem. Muito bem.